E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aqui de volta, né? Semestre 2020.1 e estamos aqui para dizer bem-vindos de volta. A gente vai estar aí nessa jornada remota, né? Basicamente é o que a gente pode fazer por enquanto, que a gente está autorizado a fazer por enquanto, inclusive. E esperamos que vocês se sintam acolhidos e se sintam bem, né? Também nessa nossa sala de aula aqui dentro das nossas casas. Certo? A gente vai fazer de tudo para que vocês tenham um aprendizado tão bom quanto o que seria no modo presencial. E quero muito que vocês se sintam acolhidos e que vocês possam interagir conosco nos nossos fóruns, nas atividades que vão ser propostas para vocês. E deixo aqui a pergunta, que já vai ser a nossa pergunta para o fórum de vocês. Como é que vocês passaram esse tempo sem que nós nos víssemos? Como é que vocês estão? Como é que foi essa pandemia? Como é que vocês estão de saúde, se vocês estão bem, se vocês não estão. E se não estão, a gente deseja que vocês só melhorem, certo? São os nossos votos, é o que a gente espera para que a gente tenha um período de aprendizado vasto e que seja bastante produtivo e que a gente possa contribuir com vocês nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? E nos basta dizer boa sorte, tanto para vocês quanto para mim, já que essa é um projeto piloto de aulas e é a primeira vez que eu estou dando aula online dessa forma, então vai ser um grande momento de aprendizado para vocês, assim como vai ser um grande momento de aprendizado para mim, certo? Nós vamos fazer alguns combinados, alguns contratos, tanto via vídeo assim, quanto como via o que eu escrever lá para vocês no Google Classroom. Acredito que todos vocês já estão com acesso e vocês estarão lá prontos para nos receber os nossos feedbacks, receber as notas de vocês, receber as avaliações que serão feitas. Eu vou deixar isso muito bem explicado, certo? Textualmente lá, certo? Acho que nesse não é o momento a gente está falando sobre isso agora, mas a gente pode fazer um videozinho novo depois para vocês e também explicar textualmente, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre acidentes de trabalho, certo? O que são esses acidentes, como esses acidentes ocorrem, quais são as suas causas, quais são as consequências desses acidentes, certo? Como eles normalmente ocorrem, que levam os acidentes a ocorrerem nos ambientes de trabalho, tá? Antes de começar, eu queria apresentar para vocês o nosso amigo. Estou chamando ele de Zé EPI, tá? Se vocês estão vendo, ele está cheio de EPIs. A gente vai também falar um pouco sobre o que é EPI. Na verdade, vocês já sabem, certo? O que é um EPI. A gente já discutiu isso nas primeiras aulas. Esse a gente vai chamar ele de Zé EPI. É o meu bonequinho de estimação aqui. Tá bom? Então digam olá pro Zé EPI. Beleza? Sim, o que é que esses acidentes podem proporcionar, como eles acontecem, quais são as causas desses acontecimentos, desses acidentes, tá certo? Óbvio que os acidentes, como o próprio nome já diz, são eventos que ocorrem normalmente quando você não quer, ou seja, algo que é fortuito, é algo que ele é eventual, é uma coisa que aconteceu por um descuido ou aconteceu de forma que é não esperada. Eu gosto muito de fazer essa primeira pergunta para vocês. Qual acidente que lhe vem na cabeça de primeira ordem, assim? Pensei, qual acidente? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Pensaram? Eu, quando penso nisso, eu já penso em acidente de trânsito. É o acidente mais comum que nós percebemos de proporções um pouco maiores, certo? Então, se você parar para pensar no conceito do que é o acidente de trânsito, certo? Você vai conseguir trazer também para a nossa realidade e tentarmos também definir o que seria esse acidente de trabalho, certo? O acidente de trabalho basicamente é como um acidente de trânsito. Ele é algo fortuito, algo que a gente não espera que vá ocorrer, mas que acaba ocorrendo, certo? Então, basicamente, o acidente de trânsito, por exemplo, é um acidente, algo inesperado que acontece, que causa um dano material e pessoal, caso estejam envolvidas vítimas, e que tenha esse dano, certo? Que traga esse dano, seja ele financeiro, seja ele dano na moto, dano no carro, o dano numa pessoa, a perda de um membro, um machucado leve, a morte. Então, o acidente de trânsito é isso.
Agora vamos trazer para a nossa realidade do mundo do trabalho, certo? O que seria o acidente de trabalho? O acidente de trabalho basicamente é a mesma coisa. De acordo com a NBR 14.280, o acidente de trabalho é a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, percebam, imprevista e indesejável. Eu não previa aquilo e nem desejava que aquilo ali acontecesse, certo? E ela é instantânea ou não? Por que ela é instantânea ou não? Porque a gente vai ver já já que as doenças do trabalho, elas também são consideradas acidentes de trabalho na nossa legislação brasileira e nas nossas normas brasileiras. Tá certo? Então, essas doenças, essa ocorrência imprevista e indesejável, ela normalmente, para ser considerada acidente de trabalho, ela deve ter relação, tá, com esse exercício do trabalho, bem? Além de que deve resultar ou possa resultar em lesão pessoal, certo? Então, basicamente, é um acidente que ocorre no exercício do trabalho, ou seja, uma ocorrência imprevista, uma ocorrência indesejável, certo? Instantânea ou não, certo? Ou seja, um acidente, um corte no dedo, é uma ocorrência instantânea, né? Passei a faca no meu dedo, instantâneo. Já o que a gente vai chamar de doença do trabalho, um pouco mais na frente, a gente vai ver que é um acidente. Por quê? Porque é algo imprevisto e indesejável, mas que vai acontecer ao longo do tempo, certo? Vai acontecer não instantaneamente, ele vai acontecer devagar. Ou seja, você vai se expor, por exemplo, ao ruído sem o EPI, tá? E aí o que vai acontecer com a sua audição? Você vai perdendo essa audição aos poucos, tá certo? Então isso a gente vai chamar de doença do trabalho, que para nós, certo, que estudamos segurança do trabalho, inclusive para vocês, também deveremos então considerar aquilo como sendo o quê? Um acidente de trabalho. Por quê? Porque é algo imprevisto, algo indesejável, óbvio que quer ficar surdo, né? É indesejável e é algo que é não instantâneo, mas encontra-se previsto na norma brasileira, tá bom? Como sendo um acidente de trabalho, certo? Então, acidente e doença serão considerados a mesma coisa para nós, ok? Então, mais uma vez, só para a gente recapitular: ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não, certo? Acidente, choque elétrico, instantâneo. Doença, não instantânea, tá? Relacionada com o exercício do trabalho, certo? Então só será considerado acidente de trabalho se tiver relação com esse exercício do trabalho, tá? E de que resulte eu posso resultar lesão corporal, tá bom? Beleza? Então essa é a definição da norma brasileira 14.280, que ela trata especificamente sobre acidentes de trabalho. E será, sim, um material de vocês, tá bom? Para uma lida rápida que estará exposto para vocês no Google Classroom, ok? Vamos lá para uma definição muito importante, certo? O que é, por exemplo, para vocês, qual é a diferença entre um incidente e um acidente? Vamos ver quem sabe. Também vou dar mais 10 segundos para vocês pensarem. Um incidente e um acidente, certo? Aqui a gente já vai estar tratando, vamos pensando, tá? Aqui nós já estamos tratando de quê? De como os acidentes vão acontecer. O que vai gerar a ocorrência de um acidente? Prestem atenção. O que vai gerar a ocorrência de um acidente, certo? A gente vai tratar especificamente com essa pergunta. Existe diferença entre esses dois conceitos? Incidente e acidente? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, tá? Já se coloquem ela na cabeça e me digam uma coisa. Quando acontece um acidente de carro, aí você vê uma pessoa e diz: ei, fulano, aconteceu um acidente de carro ali na esquina. Ela fala acidente ou fala incidente? Normalmente ele vai falar acidente, certo? Mas aí às vezes você vê algumas pessoas falando: vixe, aconteceu um incidente ali na cozinha. Aquilo ali é o quê? Por que chamou de incidente? Mas aquela pessoa usou a palavra da forma correta? Nós sabemos realmente o que significa essa palavra incidente? O incidente, gente, eu vou explicar para você já já o que ele quer dizer, mas ele é basicamente o que gera os acidentes, tá? Os incidentes são o principal fato gerador de acidentes. Antes dele, tem o que a gente vai chamar de desvios e que a gente vai explicar para vocês já já. No entanto, os incidentes são realmente a forma mais clara daquilo que pode evoluir para um acidente, certo? Então, quando alguém utilizar a palavra incidente, parem para pensar se a pessoa está utilizando a palavra certa. Por quê? Agora, a partir de agora, você vai saber exatamente o que ela quer dizer.
O incidente, gente, não é a mesma coisa do acidente. O incidente é o que a gente chama de quase acidente, certo? Então, o que seria um quase acidente? Foi aquilo que quase aconteceu, quase gerou o dano que a gente já falou, né? O acidente é algo imprevisto, algo improvável, algo que é inesperado, que a gente não quer que aconteça, mas tem que, para ser acidente, gerar um dano, tá bom? Então, o incidente, ele é algo imprevisto, algo indesejável também, no entanto, que não gera esse dano. Então, vamos parar para pensar o seguinte, tá tendo um trabalho, construir um prédio, sem querer alguém deixa um martelo cair lá embaixo. Não tem rede de proteção naquela obra, por descuido da construtora, e aí cai um martelo e tem uma pessoa passando no meio da rua, certo? Se esse martelo cair na cabeça dessa pessoa, aquilo ali é um acidente ou um incidente? Aquilo ali é um acidente. Por quê? Porque provavelmente vai gerar uma lesão corporal naquela pessoa, porque aquela pessoa está andando no meio da rua, provavelmente ela está sem capacete, e provavelmente aquilo vai feri-la a ponto até de gerar morte, tá bom? Mas se por acaso aquele martelo for jogado, sem querer, obviamente, e cair do lado da pessoa, quase bateu nela, ou a poucos metros dela, ou até a alguns metros dela, mas não aconteceu nada, o que a gente está tratando? A gente está tratando aqui de um quase acidente. Quase aconteceu aquele acidente, mas ele de fato não aconteceu. Vocês estão percebendo? O incidente é aquilo que acontece, era para ser um acidente caso estivesse envolvido alguém não preparado, não equipado, ou que aquela pessoa tivesse realmente se envolvido e tivesse nela gerado uma lesão corporal, uma lesão pessoal. Ok? Então essa é a grande diferença. Ah, professor, mas beleza, mas o incidente o senhor disse que é o grande gerador do acidente. Por quê? Porque é o que a gente vai ver agora. O seguinte, o incidente, ele normalmente, ele vai evoluir para o acidente, certo? Ele acontece por tantas vezes e com tanta frequência normalmente, né? Que aí, uma hora ele vai virar um incidente, certo? Percebam só uma coisa. Quando você, por exemplo, vai trabalhar numa obra como essa, certo? Digamos que você é um trabalhador nessa obra e você não utiliza o capacete, ou você não utiliza a luva, ou você não utiliza os equipamentos da forma correta, ou a própria construtora não coloca as formas de proteção, que a gente vai inclusive ver depois, certo? Da forma correta, aumenta-se as possibilidades de que aconteça um acidente, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Esse aumento de possibilidade de que aquele acidente aconteça, certo? Normalmente ele vai acontecer por conta desses desvios, que a gente vai ver já já também, como eles acontecem e quando acontecem, tá? No entanto, por que eu digo que o incidente é a grande causa do acidente? Por quê, viu, Zé? Porque o incidente, ele é o quase acidente. Então, por exemplo, se você está sempre cortando um alimento, e você quase se corta algumas vezes, vocês vão há de convir comigo que uma hora você se corta, certo? Se você tem algo na sua casa que de vez em quando você quase tropeça naquela coisa, uma hora você vai tropeçar naquela coisa e uma hora você pode se machucar, certo? Então, quase aconteceu uma certa coisa é basicamente o prenúncio de que ela vai acontecer. Os nossos pais já vivem por nos falar isso, né? Quando eles falam, menino, para de fazer isso, porque uma hora tu vai se machucar, uma hora tu vai se machucar. É a mesma coisa no nosso mundo do trabalho, tá? Se aquele tipo de acidente quase aconteceu algumas vezes, ou seja, se o incidente aconteceu quase várias vezes, certo? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, na verdade, um quase acidente que vai parcialmente, devagarzinho, se transformando num acidente, tá certo? Pode ser que nunca aconteça um incidente, aconteça um acidente direto, mas isso é muito difícil, certo? A gente vai ver que existe uma pirâmidezinha que vai dizer que quanto mais incidentes acontecem, maior as possibilidades de acidente, viu, Zé? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter a ocorrência do acidente. E esses acidentes podem ser de várias magnitudes, e também tudo isso a gente vai falar aqui.